a gente vive num tempo onde cada um tem a sua verdade, cada um acredita no que quer. Talvez você já tenha escutado a frase assim, não importa a religião, o importante é ter fé, porque no final todos os caminhos levam a Deus. Mas será que isso é verdade? Será que é assim que funciona? De onde vem essa ideia? E é um pouco disso que a gente vai conversar no vídeo hoje. Se todos os caminhos levam a Deus, então não importa o que você acredita, no final todo mundo vai estar junto no mesmo lugar, de mão dada, celebrando uma grande festa na eternidade. Agora, se nem todos os caminhos levam a Deus, e se existe o caminho certo, isso é muito perigoso. Significa que tem muita gente vivendo enganada, achando que está agradando a Deus, quando na verdade está vivendo uma vida totalmente perdida. E essa ideia ela é muito antiga. Na filosofia grega e oriental tem a ideia de que nós estamos buscando o mesmo absoluto. Todo mundo está buscando a harmonia, a nirvana, todo mundo está se relacionando de forma diferente com o mesmo Deus. Mas isso não é verdade. Ou então a ideia também de que cada religião tem um pedaço da verdade, ninguém está certo, todo mundo está errado, a gente tem que se unir, porque aí nessa união a gente encontra a verdade. Cara, isso aí, gente, como se fosse um Lego, tá? Isso aí não faz o menor sentido. No mundo que a gente vive hoje, eu vou falar pra você que todos os caminhos levam a Deus, parece uma frase inclusiva. É bonito falar isso. Não, fica tranquilo, vive a sua vida aí, porque todos os caminhos levam a Deus. Gente, mas isso é a maior mentira do universo. Por que existe o Waze? Por que existe o mapa? Porque se a gente quer chegar num lugar, a gente precisa ir pelo caminho certo, porque não é qualquer caminho que te leva ao seu destino. Com Deus é a mesma coisa. Não é qualquer caminho que vai te levar até Deus. Na verdade, talvez até leve, porque no final todo mundo vai prestar contas, né? Mas aí vai te levar de um jeito como alguém que tá devendo ou como alguém que viveu uma vida pra ele. Aí depende do caminho que você trilhar. Mas essa ideia ela é muito confortável, é muito mais confortável acreditar que não importa o que eu faça, no final eu tô certo. No final vai acabar em pizza, porque no final, independente do que eu acreditei, eu confiei em Deus e eu vivi pra Deus. Essa ideia é muito boa, todo mundo tá feliz. Só que essa ideia é uma mentira e eu não posso continuar mentindo pra você e você não pode ficar mentindo pras pessoas se você sabe da verdade. Jesus ele foi radicalmente claro. Em João 14,6 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus ele não fala assim, eu sou um dos caminhos, ele fala, eu sou o caminho. Jesus não está sendo assim intolerante, Jesus ele está sendo sincero, ele está sendo verdadeiro, ele está sendo radical, porque a única forma da gente chegar até Deus, o único caminho até Deus é Jesus, porque ele é o caminho. Então é a única opção. Atos 4,12 fala que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não há nenhum outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. Em 1 Timóteo 2,5, Paulo fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo. Gente, se houvesse outros caminhos para chegar até Deus, Jesus não precisava ter morrido na cruz, era só ele apontar um outro caminho. A cruz seria totalmente desnecessária. Então a gente precisa entender que Jesus ele não veio como um mestre espiritual, Jesus não veio como um guru ou como simplesmente um líder religioso. Jesus ele veio para ser o mediador, aquele que veio para nos reconciliar com Deus. Então Jesus não era um cara que tinha frases bonitas, legaisinhas e tal, como as outras religiões tem líderes que têm só frases bonitas, mas Jesus ele é o mediador, ele é o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. Então esse fator da redenção, esse fator do sacrifício, esse fator da divindade de Jesus é o que faz com que a nossa religião ela seja diferente das outras. A gente não segue simplesmente um cara com ideias legais, nós seguimos ao Filho de Deus que morreu por nós e ressuscitou em nosso lugar. Caraca, o evangelho é insano, é muito maneiro, cara. Então a gente precisa tomar muito cuidado porque se todos os caminhos levam a Deus, então não existe caminho certo. Isso significa também que não existe pecado, simplesmente são escolhas diferentes. E também a gente não precisa se arrepender porque eu tô fazendo o que eu quero, no caminho que eu quero e ainda assim eu vou terminar em pizza. Isso é loucura. Se todos os caminhos levam a Deus, a Bíblia é só mais um livro e não existe diferença entre o Deus revelado na Bíblia e qualquer outro livro religioso ou qualquer outra ideia de Deus que as pessoas possam ter. A ideia de que todos os caminhos nos levam a Deus nos dá a falsa ideia de liberdade. Só que na verdade a gente só está correndo em círculos, fingindo que somos livres, quando na verdade nós estamos presos em nós mesmos. Jesus não disse que ele mostraria um caminho entre muitos caminhos. Jesus disse que ele era o caminho. A verdade não tem a ver com um caminho que você trilha. A verdade ela se encarnou em uma pessoa. A verdade é Jesus, o caminho é Jesus. Se Deus tivesse deixado que cada um inventasse a sua religião, inventasse o seu caminho até Deus, a nossa vida seria um eterno labirinto. Mas a mensagem do evangelho não é sobre os homens tentando chegar até Deus, os homens tentando subir até Deus. É sobre Deus descendo até os homens. Essa é a mensagem da graça. C.S. Lewis fala assim, se o cristianismo for falso, então ele não tem importância nenhuma. Mas se ele for verdadeiro, ele tem uma importância infinita. A única coisa que ele não pode ser é mais ou menos importante. Todas as religiões são tentativas do homem de chegar até Deus. O evangelho é o esforço de Deus para chegar até o homem e nos carregar até ele por meio da sua graça. Pô, é maravilhoso, cara. Obrigado, Jesus. Então todos os caminhos podem acabar te levando para uma experiência religiosa, mas só um caminho te leva para a salvação, para a vida eterna, para um encontro com o Deus verdadeiro. E esse caminho é Jesus. Então a questão não é se você tem uma religião, se você tem fé. Fé todo mundo tem. A questão é se você está caminhando no caminho certo, se você está vivendo a partir de Jesus, caminhando o caminho que Jesus preparou para nós, vivendo em Jesus e para Jesus. Esse é o único caminho até Deus. Essa é a única forma de agradar a Deus.
Jonathan, mas você tá sendo muito ignorante, a sua religião é a única certa, como você pode ter certeza? Amigão, conheço Jesus e eu tô aqui porque eu acredito nele. Então aí, é por isso que eu acredito 100% nisso aqui. Se eu fosse para acreditar em outra religião, eu tava em outra religião. Eu acredito nisso aqui 100% porque eu conheço Jesus. Eu sei que é real e faz sentido. A palavra de Deus é poderosa. Convido você também a acreditar nela 100%. Todos os outros caminhos são falsas ideias de liberdade. Liberdade mesmo a gente só encontra quando a gente se prende a Jesus e a gente começa a trilhar o caminho que ele tem para nós. A gente começa a caminhar com ele, que é o próprio caminho. Mas é isso aí. Deus abençoe você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço para você compartilhar com mais pessoas também, deixar o seu like e até semana que vem com mais um vídeo aqui no canal. É nóis!